Olá, criancinhas da Tia Naná! Aqui é bom dia! Não sei que horas você vai ver aí. E outra coisa, hoje nós estamos gravando esse vídeo no dia em que é comemorada a Páscoa. Muita gente tá junto agora, às vezes reunida em família, falando Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. Não é, Nicolas? Não é, Lincoln? Então, bom dia do... Nicolas. Bom dia do... Lincoln. Bom dia da Tia Naná. E bom dia da... Bela. Oi, gente. Ai, eu sou a Bela. Viu quem veio aqui também? Não sei se ela vai ficar o tempo todo não, mas ela tá aqui, ó. Ela é amiguinha do Nicolas, ela é amiguinha do Lincoln. A gente já fez várias historinhas juntos, não é mesmo? É mesmo! E agora, nós vamos então falar de uma historinha, contar uma historinha que todo mundo, ou quase todo mundo já sabe. Mas a gente não podia deixar passar esse dia, porque muita gente fala Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, mas não sabe o que é Páscoa. Não sabe o que significa isso, não sabe pra que serve. Mas a Páscoa não é Kinder Ovo, não é ovo de Páscoa, quer dizer, não é chocolate, não é coelhinho, não é nada disso. E o que é então? Não sei. Não sei, eu acho que você sabe. Vamos relembrar? Pra gente chegar na Páscoa, nós vamos contar um pedacinho da história um pouquinho antes da Páscoa. Mas até antes, sabe o que nós vamos fazer? Sabe o que significa Páscoa, Nicolas? Sabe o que significa Páscoa, Lincoln? Passagem por cima. Passagem. É mesmo? É mesmo sim, Bela. É mesmo sim. Significa passagem. Por que passagem será, hein? Porque lá atrás, muito antes do Espírito de Deus vir morar no corpo Jesus que ele próprio criou, Nicolas e Lincoln e Bela, um dia houve morte dos primogênitos lá atrás. E só não morreram os primogênitos das casas onde foi passado o sangue nos umbrais das portas. Sabe por quê? Representando que o sangue iria livrar as pessoas da morte. E o anjo da morte não ia entrar naquela casa. Aquele tempo era um tempo de comemoração da Páscoa, que era passagem da morte para a vida nas casas que tinham esse sangue. Significa que a gente tem que pintar o corpo de sangue, Nicolas? Não. Não, né, Lincoln? A gente não tem que pintar o corpo de sangue, viu, Bela? A gente não tem que fazer isso. A gente tem que lembrar dessa história, entender por que ela existiu, representando o que é o que nós vamos falar agora, e pensar nisso sim. Não só comemorar como uma festa, um dia no ano, mas deixar isso morar dentro de nós. E essa Páscoa, essa passagem por cima, e esse sangue, essa morte, essa vida, representavam que um dia viria alguém que morreria para dar vida a outras pessoas que crescem nessa morte para a vida. Que negócio engraçado, né? Tem que morrer para viver? Tem. Sabe por quê? A sementinha só dá vida se morrer na terra. Mas que morte é essa? Eu tenho que morrer fisicamente? Não, nem pode até acontecer, mas não é isso. É uma morte para as coisas erradas. É não querer mais fazer o que desagrada essa pessoa que veio no mundo para morrer e nos dar a vida eterna. Dentro dessa pessoa morou um Espírito de Deus, entendeu, Bela? Agora eu entendi! Vamos lembrar quem é essa pessoa, Nicolas? Vamos lembrar quem é essa pessoa, Lincoln? Essa pessoa é Jesus. Jesus foi um humano no corpo, claro, mas dentro dele era o Espírito todinho de Deus que morava. Então ele foi um homem Deus, isso mesmo. E um dia esse homem Deus já sabia que o tempo dele aqui na terra estava acabando, porque ele veio para dar vida, mas a vida que ele ia dar dependia de
morrer. Dependia de um sangue. Sabe por quê? O pecado, a desobediência entrou no mundo através do sangue e tinha que sair através do sangue. Você não sabia, Bela? Eu não sei se eu sabia, mas agora eu tô entendendo melhor. É mesmo, né? Você também, Lincoln, Nicolas? Você também, Lincoln? É. E um dia Jesus estava aqui na terra. A Bela tá aqui sentadinha pertinho dos meninos. Um dia Jesus estava aqui na terra. E antes de morrer, ele teve uma conversa muito importante com todos aqueles que seguiam ele, os discípulos. Essa conversa é conhecida como Santa Ceia. Olha aqui os discípulos todos sentados lá junto com Jesus, numa conversa, comendo o pão, tomando o vinho. Tá vendo, Lincoln? Ali Jesus, ó. E nessa conversa, Jesus sabia que estava chegando o dia em que ele ia morrer. Ele quis então ter essa conversa especial com os seus amigos. Primeiro, Jesus e seus discípulos comeram juntos um jantar especial da grande festa da Páscoa, porque eles estavam comemorando esse tempo, Nicolas. Esse tempo representado lá de trás e vinha vindo, sendo comemorado várias vezes. Uma vida que só existia se houvesse o sangue, entendeu, Bela? Ah, tô entendendo. E aí, Nicolas, Jesus teve essa reunião, esse jantar, essa ceia com os amigos dele, os discípulos. E ele falou assim: eu sempre amei vocês, sempre vou amar vocês. Isso serve para nós também, viu, meninos? Quero que vocês também amem uns aos outros. Falem mal uns dos outros? Não. Briguem uns com os outros, Bela? Não! Ai, fiquem com ciúme uns dos outros? Não, mas amem uns aos outros. Amar é do coração, não é mesmo? É mesmo! O jantar da Páscoa acabou. Mas Jesus continuou conversando com seus amigos. Não tenham medo, nem fiquem preocupados. Se vocês confiam em Deus, confiem em mim, porque dentro de mim mora o Espírito de Deus. Agora chegou o tempo de eu voltar para esse Espírito. Eu vou para o céu, mas depois vocês vão viver ali comigo. Os discípulos ficaram tristes, porque eles pensaram assim: mas nós vamos ficar sem o nosso amigo Jesus? Mas Jesus falou assim: eles não queriam ficar sem esse amigo. Jesus falou: mas para onde eu vou agora, vocês irão um dia também. E enquanto vocês estiverem aqui, sabe o que eu vou fazer? Esse meu Espírito vai voltar para vocês, para morar onde? Dentro de vocês. E esse Espírito voltou depois que Jesus morreu para morar dentro de cada um dos filhos dele que quisessem deixar o coração aberto para ele entrar. Oi. Falando nisso no céu. Hã? Falando no céu e tal. Se Jesus criou o mundo em 6 ou 7 dias, por que o céu assim, o paraíso, ele não cria? Ele tá demorando para ele acabar? Porque um dia para Deus representa 1000 anos e nós estamos exatamente no final desses 1000 anos. A cada dia 1000 anos. Nós estamos no final do 6º 1000 ano. A gente está chegando exatamente no 7º dia do descanso, sabia? Isso mesmo. Então não tiver longe de 7 Não tem uma data certa, fixa, dia, hora, minuto. A Bíblia fala que ninguém sabe. Mas nós sabemos os sinais do tempo. Nós sabemos que os 6.000 anos já estão se concluindo e que Jesus está chegando no tempo de descansar. E nós também. Tudo isso a gente aprende. Aprende muito mais que isso, mas é de pedacinho em pedacinho, né? E os discípulos ficaram muito animados quando Jesus falou que o Espírito ia voltar para morar com eles, para ficar com eles. Daqui a alguns dias o Espírito de Deus vem ficar com vocês. O Espírito de Deus e eu somos o mesmo. Jesus tinha dentro dele o Espírito de Deus, por isso ele era Deus. Jesus e o Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus falou. Simples, não é, Nicolas, de entender? Jesus é Deus, né, Lincoln? Como que o corpo pôde morrer se Deus não morre?
Porque o espírito saiu do corpo, entendeu, Bela? Agora eu entendi! Isso mesmo! E aí, Jesus continuou. Vocês não vão ficar nunca sozinhos, entendeu, Lincoln? Você nunca vai ficar sozinho se Jesus mora dentro do seu coração. Você nunca vai ficar sozinho se Jesus mora dentro do seu coração. E você, criancinha, nunca vai ficar sozinho se Jesus mora dentro do seu coração. Jesus falou, na verdade, eu preciso morrer. Fazia parte do plano de Deus para derrotar o inimigo dele. Mas vou voltar e viver e ficarei com vocês sempre através do meu espírito. Aquela foi uma conversa muito importante para os discípulos. Eles nunca iriam esquecer do que Jesus falou naquela noite. Aquela ceia terminou. Muita gente seguia Jesus por todo lugar. Não era só os discípulos. Muita gente acreditava no que Jesus falava. E Jesus ficou famoso porque as pessoas conheciam ele. Por isso, os chefes dos judeus daquela terra ficaram com inveja dele, Nicolas. Lincoln. Combinaram que iam matá-lo. Até pagaram a Judas, um dos discípulos, um dos amigos de Jesus. Não é possível! É pior que é. Pagaram Judas para ajudá-los a encontrar Jesus em Jerusalém, onde moravam seus inimigos. Oi, Nicolas, você fez uma pergunta? Esqueceu. Já você lembra? Uma noite Jesus foi em um jardim sossegado para orar, Lincoln. Jesus estava lá orando. E quando Judas chegou com os soldados, e falou, aquele em quem eu der um beijo é Jesus. Os soldados nem sabiam quem era Jesus. E Judas deu um beijo muito traidor. Muito, mas ele tinha que fazer isso porque era o papel dele. Oi? Eu lembrei. Não pode sentir inveja de ninguém. Pior ainda de Jesus, né? Isso mesmo. Mas as pessoas não estavam com o mesmo espírito de Jesus e sentiam isso. Então, Jesus estava orando quando Judas chegou com os soldados. Os soldados, então, prenderam Jesus. Levaram para os chefes dos judeus. E os chefes dos judeus levaram Jesus para Pilatos, o governador romano. O governador era quem mandava, quem ia decidir se Jesus estava fazendo alguma coisa de errado ou não. Para ser preso, para morrer. Jesus estava fazendo alguma coisa de errada? Não. Sabe o que Jesus estava fazendo de mais errado? Amando, curando as pessoas, ensinando coisas boas para as pessoas. Entendeu, Bela? Entendi! Mas por que eles mataram Jesus então? Porque eles não conseguiram crer que ele era Deus, porque ele era muito simples, porque eles achavam um absurdo ele dizer que era o filho de Deus, porque ele era muito simples, porque ele era filho do carpinteiro. Eu conheço o pai dele. Mas a pessoa que pensava assim não enxergou nele o espírito que estava dentro dele, não sabe quem criou aquele corpo, não sabe que foi esse mesmo espírito de Deus que criou o corpo dentro do ventre de Maria. E disseram então, queremos que o Senhor mande matar este homem. Pilatos logo descobriu que Jesus não tinha feito nada de errado. Nada de errado. Nada de errado. Nada de errado. Mas queria agradar os chefes dos judeus. Sabe como que é o nome disso? Política. Política. A gente faz assim uma carinha boa pra agradar pessoas, mesmo a gente não concordando com aquilo que a gente faz. Isso é uma política, é uma forma de lidar com coisas que a gente não sabe, é uma forma de fazer coisinhas que a gente não sabe como fazer e faz pra agradar as pessoas. Entendeu, Bela? Entendi, mas não gostei. Mas não é pra gostar mesmo, não. É muito melhor não fazer as coisas só pra agradar os outros com fingimento, não é mesmo, Nicolas? A gente tem que fazer com sinceridade de coração tudo o que for fazer. Então, Pilatos deu ordem para que matassem Jesus numa cruz. A morte de cruz era a pior morte que podia existir. Os soldados romanos levaram Jesus para um monte e lá o pregaram na cruz. E, caiu nosso teto, caiu nosso fundo e eu não gostei. E, continuando nossa historinha, o Pilatos então deu ordem para que matassem Jesus pregado numa cruz. A morte de cruz era a pior que podia existir. Os soldados romanos levaram Jesus para o monte e lá o pregaram numa cruz de uma forma muito triste.
deixaram ele com vergonha. Muita vergonha. Pregaram a mão dele, pregaram as mãos, os pés. E para fazer uma gozação com ele, falaram assim: você não é o rei dos judeus? Então vamos colocar uma coroa em você. E colocaram uma coroa de espinhos. Furaram a cabeça dele, sangrou a cabeça, sangrou as mãos, sangraram os pés. E Jesus sofreu muita dor, muita dor. Quando Jesus morreu, antes dele morrer, ele sabia que ele tinha que cumprir aquele papel e falou assim, o amor dele era tão grande pelo mundo todo, e ele falou assim: Pai, perdoa esses que estão me matando, eles não sabem o que estão fazendo. E não sabiam mesmo, sabe por quê? O diabo nem sabia que aquele que estava inspirando eles, o inimigo de Deus, não sabia que se Jesus não tivesse morrido, não existia vida eterna. Então quando Jesus morreu, Nicolas, ele estava consumando tudo, concluindo tudo, encerrando tudo que ele tinha ensinado. Ele estava... Por isso ele falava assim: tudo está consumado, porque ele estava concluindo tudo. Sabe quando termina uma história? Jesus terminou todas as curas, toda a salvação, tudo que ele tinha para fazer por você, criancinha, por mim, pelos grandes, pelos pequenos, pelos homens, por mulheres. Entendeu, Bela? Agora eu entendi. A Bela também entendeu. Se Jesus não tivesse morrido, coitado de nós. Então, graças a Deus que o plano foi esse. Esse foi o plano, Nicolas. E Jesus cumpriu esse plano. E Jesus tão bondoso, então, que orou falando: perdoa, Pai, essas pessoas que não sabem o que elas fazem. E então, Jesus morreu. Naquela hora ele morreu. E tinha 2 ladrões do lado. Tinham 2 ladrões do lado dele. Um bom amigo enrolou o corpo de Jesus em lençóis de linho. Isso mesmo. Oi, Nicolas. E o Jesus foi o único que morreu de prego, os outros morreram de corda. Então, os outros, de um lado, tinha um que fez gozação com Jesus e falou: se você é o rei dos judeus, se você é mesmo Deus, por que você não sai dessa cruz e não nos liberta? O outro ficou bravo com ele e falou: que isso? Não desrespeite o Senhor. E falou para Jesus: Senhor, quando entrares no paraíso, lembre-se de mim. E esse, pelo Espírito dele, que estava dentro dele, que reconheceu Deus em Jesus, foi salvo. Não é por tudo que a gente faz ou deixa de fazer que somos salvos. É pela semente que existe dentro de nós, que Jesus mesmo colocou. Que Deus, esse Espírito grande que veio morar em Jesus, colocou dentro de nós um dia, porque nós quisemos isso. Então, colocaram seu corpo numa sepultura de pedra. E antes, olha, eles tiraram Jesus da cruz, levaram Jesus para colocar numa sepultura. Sepultura é onde a gente hoje coloca nos túmulos, em terra. Mas lá era numas pedras os túmulos. Colocavam o corpo de quem morreu dentro da pedra. E foi o que eles fizeram. Mas Jesus não ficou morto. 3 dias depois, isso mesmo, 3 dias depois, 3 dias depois. O que aconteceu, crianças? Ele viveu outra vez, ele ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou, ressuscitou, cantem, criancinhas, ressuscitou, aleluia. Ó morte, onde está, ó morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou. Ó morte, onde está, ó morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou!
ele tinha morrido numa sexta-feira. Quando ele morreu, a terra tremeu, o véu se rasgou. E quando ele ressuscitou, nem todo mundo pôde ver. Só os que estavam esperando por ele. Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Jesus morreu numa sexta-feira. No domingo, bem cedo, algumas mulheres foram levar perfumes para pôr no corpo de Jesus. Mas Jesus não está aqui na sepultura. A pedra tinha sido removida, Lincoln. Isso mesmo. Será que alguém roubou o corpo de Jesus? As mulheres falaram, mas um anjo estava ali e lhes falou, não fiquem assustadas, Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou, ele está vivo novamente. Contem isso aos discípulos. E as mulheres saíram correndo para contar isso aos discípulos. E quando estavam saindo dali, o próprio Jesus apareceu e falou, eu estou vivo, contem isso aos discípulos. Creiam, creiam, eu estou vivo, eu estou aqui. Peguem nas minhas mãos, peguem nos meus pés, peguem em mim. Olha, eu estou vivo. Jesus estava vivo e essa podia ser a maior alegria que eles podiam viver. Por quê? Porque eles queriam que tudo aquilo que Jesus prometeu se cumprisse. E estava se cumprindo. Elas saíram correndo e foram avisar os discípulos. Jesus não está morto, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Eles falaram aos amigos de Jesus. Elas falaram. Os discípulos nem podiam acreditar. Pedro e João saíram correndo e foram ao sepulcro. Viram somente os lençóis de linhos que embrulharam Jesus lá em cima do túmulo, mas Jesus não estava lá. Eles voltaram depressa e disseram, é verdade, o corpo de Jesus não está na sepultura. Nisto chegaram outros amigos de Jesus que falaram, nós vimos Jesus, ele caminhou conosco na estrada, ele está vivo outra vez. E eles estavam tão felizes, Nicolas. Jesus não tinha subido para o céu? Ele ressuscitou e voltou. Ele ressuscitou e voltou para os discípulos verem que ele tinha ressuscitado antes dele subir. Ele no sábado, que foi o dia, ele morreu na sexta, no sábado, é uma outra parte da história que a gente não contou aqui. Ele foi, sabe aonde? No inferno, sabe fazer o quê? Pegar as chaves do inferno e mostrar para os que tinham ido para lá que ele era sim o Filho de Deus. Isso para as pessoas que tinham morrido no tempo do Velho Testamento. Mas essa é uma outra parte da história que em outro momento a gente conta. Então, os discípulos nem podiam acreditar, eles ficaram muito felizes. É verdade, o corpo de Jesus não está na sepultura. Nisso chegaram outros amigos e falaram, nós vimos Jesus. E estava todo mundo muito feliz. Enquanto todos falavam sobre isso, Jesus mesmo apareceu. Sabe por quê? Quando falamos de Jesus, ele chega perto de nós. Isso mesmo, por isso devemos boas coisas falar de Jesus, cantar de Jesus e tudo que pudermos, lembrarmos de Jesus, porque ele se aproxima de nós. Entendeu, Bela? Agora eu entendi! Eu quero falar de Jesus todos os dias! Isso mesmo! Tenham paz, meus amigos, disse Jesus. Quero que daqui pra frente vocês contem a todas as pessoas que eu estou vivo, que eu sou o Salvador e que eu não fiquei morto naquela cruz. Eu venci a morte. Isso mesmo, aquele foi um dia de muita alegria para todos os amigos de Jesus. E hoje a Páscoa representa esse dia, essa ressurreição. Pode ser que não tenha acontecido neste dia, foi numa época parecida com essa sim, mas o mais importante de tudo é a gente lembrar que a gente pode sim comer ovinho de chocolate, a gente pode sim achar uma belezinha, um coelhinho, mas vamos lembrar que não teve coelhinho na história da Páscoa, não teve nada de chocolate, nada de muito doce na história da Páscoa. O mais doce, o melhor, a maior alegria que pode existir da história da Páscoa foi que Jesus ressuscitou. Por que isso foi tão bom? Porque quando ele ressuscitou, ele deu a chance para nós, cada um de nós, que cremos, que acreditarmos, que confiarmos na promessa dele, possamos também ressuscitar depois que morrermos, se morrermos. Ou ressuscitar quando Jesus voltar para buscar os que são dele, para morar com ele, os que querem ele.
Aqueles que estiverem mortos vão ressuscitar. Aqueles que quiseram ele, que deixaram ele entrar dentro do coração, Nicolas. Você quis deixar Jesus entrar dentro do seu coração? Que jeito que Jesus entra dentro do coração, Lincoln? Entrando um corpo dentro do outro? Não, através do Espírito dele que está na Bíblia. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração. Faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Esse crescer vai ser aprender espiritualmente, saber dessas histórias e poder viver isso hoje, aqui. Não é só há 2000 anos atrás, não. É hoje, aqui, agora. Dentro do nosso coração. Jesus ressuscitando todos os dias na nossa vida, corrigindo tudo de errado que existe e colocando tudo de certo que ele ensina, para que quando ele voltar, ele possa atrair a gente igualzinho um imã atrai o outro, porque um é parte do outro. Nós somos parte de Jesus, porque ele veio morar com seu Espírito dentro de nós. E quando ele voltar naquele corpo glorificado, nós vamos ser atraídos pelo mesmo Espírito que está nele e que está em nós. E essa é a Páscoa, é poder ter vida eterna em Jesus, porque não existe outro jeito de ter vida eterna. Então, você guarde no seu coração que Jesus é a nossa Páscoa, a ressurreição de Jesus é a nossa vida eterna. Obedeça a esse Deus que fez tudo para você, tudo para mim e para quem mais quiser aceitar ele dentro do coração. Um beijo grande da Tia Naná, um beijo grande do Lincoln, um beijo grande do Nicolas e um beijo grande da Bela. Tchau, tchau, criancinhas lindas. Tchau, tchau, criancinhas.